Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, sou presidente da Associação Unidos pelo Autismo, também sou mãe desse garotinho lindo aqui, que é o Raonic, que é um autista não oralizado, ele tem 5 anos. Sou também bióloga, pedagoga, estou me especializando em autismo e educação especial, faço pós-graduação em ABA, também pretendo começar a fazer pós-graduação em psicomotricidade e ensino estruturado para entender melhor sobre os nossos filhos e outros cursos que a gente acaba tendo que fazer para que a gente possa ajudá-los melhor. E enquanto associação, também para que a gente possa ir atrás de políticas públicas eficientes e saber o motivo que a gente está procurando aquilo. É preciso ter um foco, né, e saber sobre aquilo que a gente está procurando para que a gente possa lutar de forma efetiva e de forma objetiva. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho o porquê que a equipe tem que ser multidisciplinar e transdisciplinar no caso de autismo. Veja, a primeira coisa que os pais têm que fazer quando perceber que existe um atraso no neurodesenvolvimento, que seja um atraso motor, um atraso na linguagem, seja um atraso cognitivo comparado aos seus pares, ele tem que procurar um médico. Esse seria o adequado. E um médico especialista, de preferência. Né? Se você souber o que é autismo, então um médico especialista em autismo. Eu não sabia o que era autismo, então eu fui atrás dos sinais que meu filho tinha, que no caso dele foi a regressão na voz. Ele teve perda de habilidades, que é o autismo regressivo. E aí, pesquisando, eu vi que meu filho era autista, antes mesmo de fechar o diagnóstico. E fui atrás de profissional até encontrar uma, né, que foi a neuropediatra, a doutora Debra Kirschs, que fechou o diagnóstico do meu filho. Mas não foi fácil, viu? Demorou bastante tempo. Eu fui procurar ajuda com 2 anos. E fechei o diagnóstico ano passado, com 4. Mas o meu filho iniciou as terapias. Não eram terapias com base em evidência, era terapia eclética. Cada profissional fazia a sua análise, mas ele teve evoluções. É claro que se ele tivesse começado já trabalhando, por exemplo, com a análise do comportamento aplicado, que é a intervenção cientificamente comprovada a mais eficiente para tratar autismo, ele teria evoluído muito mais rápido, teria muito mais habilidade, teria utilizado a neuroplasticidade, que nessa idade é muito grande, é muito efetiva, é muito rápida. Então, o ganho de habilidade teria sido muito maior, mais rápido. Por isso é extremamente importante a intervenção começar o quanto antes mesmo de fechar o diagnóstico. É que nem o Dr. Paulo Liberalasso fala. É melhor você fazer um diagnóstico e começar uma intervenção e daqui 6 meses falar, não, eu me enganei, ele não é autismo, mas não parou 6 meses, do que você ir no médico e o médico falar assim, olha, é o seguinte, ele tem o tempo dele, ele é preguiçoso, espere mais um ano, que aí o ano que vem você volta e a gente vê como é que ele tá. Um ano, gente, um dia já a pessoa já não é a mesma. Imagine um ano sem intervenção nenhuma. Isso aconteceu comigo. Eu fui numa profissional e a profissional pegou e falou pra mim, falou assim, olha Adriana, ele tinha 2 anos, daqui um ano você volta aqui. Meu filho tinha atraso na fala, daqui um ano você volta aqui na fono e aí a gente vê como é que ele tá. E ele não tava falando, gente, com 2 anos. Entendeu? Mas aí eu fui um ano nessa fono, porque eu mudei de fono e fui atrás de outros profissionais. E assim eu fui até a encontrar uma pessoa que fechasse o diagnóstico do meu filho, mas eu nunca deixei de fazer a intervenção. Ele sempre fez, dos 2 anos até hoje ele faz. Parou agora na pandemia por uma opção minha, que eu fiquei um pouco receosa em relação a isso. Mas veja, é extremamente importante que você comece a intervenção quanto antes. É extremamente importante. Quanto precoce for, intervenção precoce é melhor. E tem casos que com meses de vida você consegue identificar sinais, a depender de níveis de apoio, né, que ele tem, que esse bebê tem, né, que ele precisa. Porque tem muitas coisas também que não dá para você identificar, porque eles são crianças, eles estão adquirindo habilidades, então não dá para você também dizer muitas coisas específicas, porque tem coisas que ele vai aprender a depender do tempo, né? Existe um tempo aí, um marco de desenvolvimento. Então também não podemos exigir muitas coisas dos nossos filhos, tem que ter um equilíbrio aí,
para que haja uma coerência e os nossos filhos não sofrem, não tenham prejuízo e também não sofram com expectativas e também não tenham prejuízos. Essas duas coisas são ruins para eles. E por que é importante essa equipe ser multidisciplinar? Porque como é a análise do comportamento, faz uma análise, então ela tem que ser feita, essa análise ela tem que ser feita com o olhar de muitos profissionais. São os profissionais que melhoram a qualidade de vida dele. Por exemplo, como ele tem comprometimento, às vezes na fala ou na linguagem, é necessário um fono. Esse fono, ele tem que ser especialista em autismo. E se o seu filho tiver uma dificuldade na linguagem, ele pode até falar. Mas se ele tiver dificuldade na fala, às vezes é bom também trabalhar a comunicação alternativa com ele. Por que é preciso trabalhar a comunicação alternativa com ele? Porque às vezes ele tem dificuldade na fala. E você dando às vezes a opção para ele de uma comunicação alternativa, ele se sinta mais seguro, até para falar. Ele pode usar mais de uma ferramenta e se fazer entender do que você forçá-lo a fazer um tipo de comunicação, e esse tipo de comunicação ele não se sente seguro, porque o autismo é comprometimento na interação social e na comunicação social. Então a gente não pode esquecer dessa parte. Eu vejo alguns autistas que eu tenho no meu Face que falam exatamente nisso, que ele gostaria de ter aprendido a comunicação alternativa, que pode ser por tablet ou comunicação por PECs, que são fichas, né? Ou até suplementar, alguma coisa assim. O meu filho me chamando aqui. Já vou, meu amor. Ter esses tipos de opções para que ele possa perceber, falar assim, não, a fala não é a única, né, alternativa para mim. Existem outras. É preciso a gente legitimar as dificuldades de cada pessoa. E a gente tem que entender que por trás ali do autismo tem um ser humano. E esse ser humano precisa ser respeitado. E ele precisa ser respeitado nas suas vontades, nas suas escolhas. E nós, enquanto profissional, enquanto pais, a gente tem que dar essas oportunidades, essas ferramentas para que ele se sinta seguro para se expressar, para que ele se sinta seguro no ser autista. A gente tem que aceitar que o autismo é uma deficiência. Não adianta a gente esquecer dessa parte, romantizar essa parte. A gente tem que entender que é uma deficiência onde tem vários desafios. Existem os pontos positivos, mas também existem aqueles pontos que precisam ser trabalhados, muito bem trabalhados. Então o fono tem que ter essa noção de ajudá-los nessa parte. A terapia ocupacional, principalmente se ele for especialista em integração sensorial, porque essa questão sensorial, no processamento sensorial é muito forte nos autistas. Eles têm o cérebro muito estimulado, né? Aquilo que para nós é algo normal, para eles é um incômodo. Às vezes você toca, às vezes alguém toca em você, terminou o toque, acabou. Para eles parece que a pessoa está tocando constantemente por horas, se não for por dia. Às vezes eles têm sensibilidade à temperatura do alimento, às vezes ele tem sensibilidade à cor, às vezes eles têm sensibilidade à textura, às vezes ele tem sensibilidade ao odor. Então tudo isso precisa ser analisado, em alguns casos precisa trabalhar a sensibilização dessas sensibilidades que ele tem, para que isso não atrapalhe na sua qualidade de vida, no se fazer entender, na comunicação social e na interação. Então o terapeuta ocupacional é extremamente importante. Além disso, trabalha as atividades da vida diária para ajudá-lo na sua independência e autonomia. Independente do nível, existem estratégias, existem histórias sociais, existem fichas, né, rotinas que são colocadas para que ele possa entender a ordem das coisas, porque às vezes até o autista de nível 1, às vezes ele se perde na ordem. Então às vezes quando ele tem ali as fichas, as histórias visuais, ele consegue resgatar aquela coerência, né, aquela sequência que ele precisa ter. Então é extremamente importante o terapeuta ocupacional, porque ele faz essa parte. Além disso, tem
a psicomotricidade, para trabalhar os pré-requisitos da linguagem, os pré-requisitos para que ele possa ser alfabetizado, né? Até não só para isso, para ele trabalhar a questão de alimentação, para segurar no garfo, no talher, não só no lápis, para que ele tenha aquele movimento de pinça, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, para que ele possa ter noção espacial, de lateralidade, além de trabalhar a questão de trabalhar em grupo, a interação, frustração, trabalha todas essas questões. Fora isso, trabalha a ansiedade, que é muito, que às vezes é consequência da falta de compreensão das outras pessoas, tirando sarro por não compreender ou compreender e não entender o quanto isso machuca essas brincadeiras. Às vezes acha que porque ele parece que está no mundo dele, ele não está ouvindo, e ele está ouvindo. Às vezes ele não demonstra o que está chateado, mas o isolamento de repente é um sinal de que ele prefere ficar sozinho a ficar no meio de pessoas tirando sarro dele, achando que ele é um coitadinho, achando que ele não consegue, achando que ele não sabe. Quantos autistas que não são oralizados, que quando voltam a falar fluentemente? Quantos autistas que parece que não sabem? Meu filho, por exemplo, vira e mexe, ele mostra que tem uma habilidade que eu nem sabia que ele tinha. Porque se você não tiver uma conversa com a escola, nos lugares aonde ele está ou com a equipe terapêutica, não tem como você saber o que está sendo trabalhado. Por isso a importância dos profissionais conversar também com a família. Então é importante não só a gente saber o que cada profissional trabalha com o seu filho, como também é importante que nós sejamos capacitados, nós pais sejamos capacitados, empoderados do conhecimento que os nossos filhos estão adquirindo, das habilidades que estão sendo trabalhadas com eles, para que a gente possa reforçar em casa e para que ele possa generalizar em vários ambientes, para que ele não entenda que aquela habilidade é só para ser trabalhado com a profissional X, no ambiente Y. Não, aquela habilidade pode ser trabalhada na escola, pode ser executada em casa, pode ser executada no parque, pode ser executada no cinema, pode ser executada no ar livre, em todos os lugares, com outras pessoas. Então, a nossa função enquanto a família é generalizar as habilidades, principalmente isso. E se ele não consegue generalizar, significa que aquela aprendizagem não foi um sucesso 100%. Porque se ele não conseguir transmitir isso para os outros contextos da vida dele, qual é o objetivo, né? Qual foi o objetivo? Então é necessário trabalhar. Esses são os profissionais básicos, mas existe também o nutricionista, existe também o fisioterapeuta, que também pode estar ajudando, e o psicopedagogo na escola, porque a escola é o maior tempo que ele está. Então a escola precisa conversar com a família o que está sendo trabalhado, principalmente se o autista não souber se comunicar, não souber dizer o que foi falado na escola. Se ele não souber, é necessário você, além do profissional da escola, porque o autista ele tem o direito a um professor especializado. Então esse professor especializado ele tem que saber adaptar o material, ele tem que estar em contato com a família, ele tem que estar em contato com a equipe terapêutica para que ele possa traçar um plano de adaptação que ele saiba fazer. Porque a função da adaptação do material às vezes ele não sabe escrever, mas por exemplo, com um alfabeto móvel, ele demonstra aquilo lá. Às vezes ele não tem a noção da coordenação motora fina, mas ele tem a noção da sequência das letras, da sequência dos números. Então você precisa dar a ele ferramentas para que ele possa demonstrar que ele saiba fazer aquilo ali. Porque o importante é que ele saiba, porque existem várias formas de comunicação. E a escrita e a fala é uma dessas formas, mas existem outros meios de comunicação extremamente eficientes, né? Assim como Libras, né? Assim como Braille, e tem outras formas de comunicação extremamente eficientes. Então é preciso o profissional que está na escola, ele converse com essa equipe terapêutica, que normalmente é formada por psicólogo, que tem que, no caso, se for levando em consideração a ciência, a especialista em análise do comportamento aplicada. Normalmente esse profissional é bom que ele esteja vinculado a uma universidade, é bom que ele também esteja fazendo mestrado, doutorado, tenha horas, anos de prática. Tenha também um outro supervisor, porque como o autismo é um espectro, cada autista é único, é difícil você conseguir contemplar, saber
todas as habilidades, né, de todos os autistas. Então é necessário sempre você ficar trocando figurinhas aí, ler muito, né, se atualizar, verificar aquilo que já modificou, porque por ser uma ciência, então está tendo muitos estudos, muitas publicações, coisas novas estão sendo publicadas. E de repente, aquilo que não atingiu uma confiabilidade naquele momento, daqui a um tempo pode ser que consiga essa confiança e vira uma evidência científica. Então, a todo momento você precisa estar ali vinculado com esse universo científico para que você possa ajudar o seu paciente. Então, ele tem que estar, não é só fazer um curso e pronto, não, engavetar o diploma e atender, não. É preciso estar ativo, é preciso estar porque é uma ciência. Então a ciência ela muda, a todo momento você tem que ter resultados, porque o autista, a primeira análise, a primeira avaliação que você faz nele, a primeira avaliação funcional, você compara com seus pares, através de protocolos, através de testes de rastreios, né? Você faz a avaliação base, comparando também com seus pares. Esses protocolos normalmente eles foram criados eles foram criados já comparando com os pares, mas depois dessa avaliação, as próximas vai ser analisando ele e ele mesmo. Então vai ser feita a avaliação se ele evoluiu, naquilo que ele não evoluiu, por que ele não evoluiu, o que tem que mudar, o que tem que ajustar. A gente precisa isso, porque na aba toda pessoa aprende. Essa é uma base fundamental. Se ele não estiver aprendendo, nós, enquanto profissionais, temos que mudar a nossa prática, porque alguma coisa está acontecendo, porque todos aprendem. A gente só precisa descobrir qual é a forma daquele autista aprender, né? E isso é extremamente importante. Por isso é importante a ligação da escola com a família. A família precisa saber qual que é a intervenção que está sendo aplicada, por que escolheu aquela intervenção e não a outra. Ela precisa saber por que essa é uma quantidade de horas, por que é preciso, vamos supor, por exemplo, 4 horas de psicomotricidade. Por que é 4 horas? Você precisa entender o que faz o psicomotricista. Você precisa entender o que cada profissional faz, por que ele é importante, por que o laudo tem que estar detalhado, a quantidade de horas de cada profissional, porque o laudo ele tem que ser seguido. Porque a única pessoa que pode fazer o laudo é o médico. A equipe multidisciplinar, ele dá o suporte através de relatórios, mas quem fecha o diagnóstico e traça o plano de tratamento, esse é o médico. É ele que avalia tudo que foi exposto para ele através dessa equipe multidisciplinar e ele fala, olha, vai ser feito isso. E aí de tempos em tempos ele vai avaliar cada habilidade que foi trabalhada, se houve evolução ou não. Aí ele pode inclusive mudar o seu plano de tratamento, que seria no caso o laudo. E pode aumentar ou diminuir, enfim, pode acrescentar profissionais ou tirar, e a gente tem que sempre estar falando, e a família tem que estar ali sempre interligada. Então, em qualquer tratamento onde a família não está vinculada, não tem resultado, porque a família precisa trabalhar, a família tem que se sentir parte daquilo, e o próprio autista também, ele precisa entender o que está sendo feito para ele, por que é aquilo, por que é necessária aquela quantidade de horas, porque a gente vê que às vezes eles saem de um lugar e vai em outro, não sei o que, você precisa explicar isso para ele entende. Você pode explicar isso através de fala, você pode explicar isso através de fichas visuais, você pode explicar para ele através de reforçamento, você pode pedir para os profissionais também criar um plano para um plano de tratamento, para uma habilidade, um protocolo, alguma estratégia, para que ele possa entender o porquê daquela equipe, daqueles profissionais. E ele entenda a importância, o que ele vai ter. Então é bom que todos esses profissionais trabalhem de uma forma vinculada, de uma forma unificada, falando a mesma língua. No caso, se for análise do comportamento, todos sendo supervisionados por um supervisor especialista em aba.
E ele traça o plano onde cada profissional vai ter que trabalhar. E eles têm que estar falando entre si, fazer relatórios, o que foi adquirido dentro da sua área, habilidade, como que foi o comportamento dele e assim analisar as evoluções. Isso é extremamente importante. E a família também. Cada habilidade, cada coisa que foi trabalhada é necessária a família saber para que a família continue em casa. A família precisa fazer parte desse tratamento. Ela precisa ter um retorno para que ela possa se sentir bem, se sentir tranquila de que a parte dela ela está fazendo. E até para ela também ter o lado dela, se sentir em paz e poder deixar também um pouquinho de lado esse lado mãe e pai, o responsável, e também dar um foco no lado homem e mulher, ou responsável aí desse autista. Porque às vezes a gente deixa de lado os nossos outros eus para poder focar nessa questão do autismo. E se você tiver uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, você consegue ter um espaço para ser pai e para ser você mesmo. Então é isso que nós precisamos, porque não é só o autista que precisa de um suporte, os pais também, os responsáveis também precisam de um suporte. Eles precisam de um tempo para ser pai, para cuidar desse lado pai e também os seus outros lados, porque é muita sobrecarga. Então nós precisamos de ter essa qualidade de vida também, não só os nossos filhos. Nós também precisamos descarregar. Então é necessário que essa equipe seja comprometida, especializada, não dá para incluir sem saber especializado. Amor só não é suficiente. Se fosse nós pai, a grande maioria dos pais aí já resolveria os problemas, né, dos nossos filhos. O amor só não resolve. É necessário o saber especializado. É necessário realmente querer ensinar um autista, porque o autismo ele vem para quebrar muitas práticas que a gente repetidamente vai utilizando, porque como cada autista é único e ele mesmo muda a depender do tempo, então muitas vezes a sua prática você faz com tanto carinho, com tanto esforço e não funciona. E às vezes você faz e é um sucesso. Às vezes você acha que vai ter uma evolução e tem mais do que aquilo que você imaginava. Então o autismo ele tem os altos e baixos, assim como tudo na vida. Só que nós estamos tão acostumados de relevar que acabamos sempre pensando no outro. Ah, não tem problema, quem sabe dá pra saber. No autismo não. É sim, sim, não, não. Se tá bom, tem resultado. Se não tá bom, não tem resultado. Então é como se esse transtorno ele faz com que a gente mude a nossa prática e comece a enxergar o ser humano como único e não um robô, um reprodutor de conhecimento, mas que cada um precisa ser conhecido, precisa ser analisado para ele seja feito um plano de atendimento especializado. Então isso é muito interessante, é muito legal. Eu estou aprendendo muito com o autismo, não é nada fácil. Não essa romantização que a gente vê por aí, mas eu digo que eu aprendi muito e estou aprendendo e quero aprender muito mais, porque a gente começa a enxergar o outro de uma maneira bem diferente. A gente começa a se desligar por tantas coisas que nos prendiam, que acaba sendo assim pequenas diante de uma imensidade de desafios que nós temos. Então é isso, espero que vocês que te ajudem, que vão atrás de uma equipe especializada, que fale a mesma língua. Acreditem na ciência, ela funciona. Acreditem em aba, aba funciona. Não é a aba não adestra, aba bem feito por profissionais qualificados. Por isso que eu falo, não é um profissional que acabou de se formar aí e já está querendo aplicar e ser supervisor. Não, é anos de prática. Aqui no Brasil ainda não está regulamentada essa profissão. Mas logo vai estar. Em outros países existe, selos, existe um monte de provas que precisa fazer para você poder ser um supervisor. Aqui ainda não tem, mas a linha procure a quantidade de prática, anos de prática que tem, com quem são os supervisores, qual a universidade que está vinculada, né? Verifica se está tendo resultado com seus filhos.
Desvincule o lado pessoal com o profissional, analise com o olhar profissional. E aí você não vai ter erro. Você pode ter certeza absoluta. Leia, estude, né? Hoje nós temos várias ferramentas, muitos profissionais qualificados aí fazendo lives, gravando vídeos, publicando. Tem muitos artigos científicos que você pode ler atrás, mesmo que você não tenha condições de pagar cursos. Tem muitas coisas disponíveis, tem muitos cursos a valores acessíveis. Veja aquilo que se enquadra no seu orçamento e vá atrás. Conhecimento é liberdade. Eu falo por mim. Quando descobri o autismo do meu filho, eu optei por estudar. Porque eu acredito que o estudo faz com que você tenha um discernimento. E mesmo assim ainda a gente acaba sendo enganado em algumas situações, mas é bem menor. Aí a gente vai aprendendo e vai passando para outros pais, para que os pais possam ter caminhos amenizados e que no futuro os pares dos nossos filhos tenham a inclusão efetiva, porque é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos na inclusão efetiva, políticas públicas, e que a aba esteja em todos os contextos, e que os nossos filhos estejam, seja no esporte, seja na dança, seja no teatro, na música, na universidade, no técnico, seja no mercado de trabalho, seja no parque, no cinema, no shopping, em todos, na escola, eles estejam em todos os lugares, né? Eles sejam respeitados pelo que eles são. As pessoas saibam o que é o autismo, respeite o autismo, respeite a singularidade de cada um, não só o autismo, cada pessoa com deficiência, mas respeitem eles, respeitem o seu espaço, respeite as suas limitações, respeite a sua neurodiversidade, porque eles são seres humanos que têm as suas escolhas. Então, além do autismo, ele tem as suas escolhas pessoais. Então tem seus gostos, as suas preferências. Então a gente tem que ter esse olhar de saber discernir o que é seletividade, o que é comprometimento do próprio autismo e o que é escolha. Então a gente tem que aprender. É preciso saber para poder respeitar. Não dá pra gente respeitar sem saber, né? E é isso que a associação prega. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e aguarde no próximo vídeo que vamos falar muito mais coisas que possam ajudar a vocês compreenderem esse universo no qual os autistas fazem parte e que nós também fazemos parte, só que aí a gente tem que saber aí como, né, a gente conseguir se comunicar com eles de uma forma que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam respeitados, que eles se sintam parte dessa sociedade na qual eles fazem parte, tá bom? Um abraço e até mais!